Fala, pessoa ensolarada! Estamos aqui em um quadro novo chamado Divindade na Matéria, que se propõe a gente poder trazer relatos da gente que conseguimos ter resultados na matéria, trazendo a nossa divindade para esse processo. E isso, em outras palavras, é a gente reconhecer que a nossa vida é invisível, espiritual, vibracional, interfere, manifesta a nossa vida material. Eu estou muito feliz porque eu não estou sozinho nesse quadro, então eu vou estar sempre trazendo uma pessoa aqui que aprendeu, né, ou está se lançando a, se permitindo a viver a vida dessa maneira. E a proposta é que a gente consiga, de fato, extrair da pessoa convidada insights, ideias que, de fato, possa trazer valor para você, que está entendendo que isso faz sentido, está entendendo que precisa trazer essa consciência sobre a sua vida invisível, né, para poder intervir na tua vida material. Trazendo a divindade, enfim, para estar presente na tua matéria. A galera que está participando aqui é a galera que faz parte da caverna, né? Minha comunidade chamada Caverna do Sol, onde a gente pratica um método terapêutico ali, com todos esses pilares, que você vai entender. Aqui na descrição tem o link para você poder conhecer um pouco mais. Mas, sem mais delongas, partindo então para a nossa convidada, participação hoje muito especial, que é a Cami. É uma pessoa muito especial, vocês vão saber, porque vocês vão ouvir aqui daqui a pouco, já vão ouvir. A Cami teve uma história muito gostosa, muito bonita aqui dentro desse acompanhamento. E hoje ela está vivendo essa cocriação na prática, né? Está na Alemanha, no intercâmbio, e ela vai poder falar um pouco sobre essa jornada, como trazer essa consciência dessa divindade ajudou ela a trazer essa modificação na vida material. Então, Cami, é com você. Uma forma de se apresentar, né? Seu nome, de onde você é, tal, a profissão que você está trabalhando aí agora e qual era esse sonho, né? Qual é esse projeto que você trabalhou aqui dentro. E aí a gente vai seguir tocando a partir disso. Incrível, que honra, obrigada, Sol, por esse convite. Incrível, lindo. É isso, gente. Meu nome é Camila Araújo. Eu tô na Alemanha. Eu tenho 31 anos, sou jornalista, moro em Niterói, né? Tô morando aqui na Alemanha, realizando esse sonho maravilhoso. Eu sempre quis morar fora na minha vida, assim, em algum momento, sei lá, nos Estados Unidos, já sonhei em Itália, em Espanha. A Alemanha não era muito meu sonho, não, mas eu vou contar mais ou menos como é que aconteceu. Mas eu sempre quis morar fora do país, falar bem outros idiomas, sempre gostei de estudar idioma. E outro sonho é morar sozinha e ter a minha casa. Isso sempre foi um desejo desde muito pequena, assim, desde criança. E aos 30 anos eu ainda não tinha conquistado isso e estava me incomodando muito. E foi muito curioso, porque no ano passado eu namorava uma pessoa um alemão, né? Enfim, ele morava aqui no Brasil, a gente ficou juntos por aproximadamente um ano, 10 meses. E quando ele voltou para a Alemanha, ele falou: Ah, vamos comigo, vamos, né, viajar para você conhecer minha cidade, minha casa, enfim. Falei: Ah, tá bom, vamos. E foi minha primeira vez na Europa. Eu fiquei assim, né, nossa, vislumbradíssima e super empolgada com um monte de coisa. E tive a ideia de visitar uma redação de jornal. E aí, nessa visita da redação de jornal, eu queria ir para conhecer, curiosidade, assim. E aí lá eu conheci, né, os repórteres, a editora me falou que tinha uma vaga não, uma bolsa que dava, enfim, apoio a jornalistas estrangeiros para morar na Alemanha por 3 meses. Mas tinha que ter o nível A1 de alemão. E aí, naquele momento, no exato momento que ela falou, mas tem que ter o A1. Eu falei, pronto, essa é a minha. Eu não vou conseguir. Faltavam mais para eu dizer, então não. E aí eu me apeguei a esse não, falei, não vai dar, não tenho esse nível de alemão e falta, sei lá, 2 meses para o fim da inscrição, não vai dar tempo de eu estudar e fazer certificação e me inscrever. Tanta coisa aconteceu, era o meu último dia de viagem, eu voltei para o Brasil. 10 dias depois, meu ex terminou comigo. E foi muito doido, porque eu tinha feito uma consulta com o Sol
ainda antes um pouco da caverna, a gente estava fazendo alinhamento terapêutico. Na verdade, antes até da consulta, ele falou assim, ele estava fazendo uma live e eu assistindo a live, e em algum momento eu falei assim, nossa, eu sinto que eu só ando para trás. E aí ele falou um negócio que foi o propulsor, assim, para mim, de toda essa experiência. Que ele falou assim, como assim você só anda para trás? Você acabou de voltar da Europa. Cara, aquilo me envergonhou num nível que eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô olhando, eu não tô tendo consciência, eu não tô observando as bênçãos da minha vida. Que isso, Camila? Não pode. E aí fui maratonando o YouTube do Sol. Achei um vídeo que ele falava sobre o Oponopono, aí maratonei vídeos de Oponopono. Fiz vários Oponoponos pro meu ex, não sei o que, a gente já tava meio esquisito, assim. E aí comecei o atendimento terapêutico com o Sol e, nossa, foi, me clarificou já muitas coisas, assim, me deu uma direção de para onde eu queria ir, o que, que eu queria fazer, como eu queria me sentir, como eu queria pensar, como que eu estava pensando agora, o caminho até lá. Enfim, eu entendi o que, que eu tinha que fazer, como que eu estava, o que, que eu tinha que corrigir, enfim. E aí, acho que foi 2 dias depois. E aí eu fiz várias coisas. Fiz o Ponopono, fiz a minha afirmação, refiz o meu quadro de visualização, fiz várias coisas, né? Foi incrível, assim. Um super movimento. Eu me senti muito mais encorajada, empoderada, assim. E 2 dias depois, meu ex terminou comigo. E aí eu fiquei sem entender. Porque uma das coisas que eu tinha falado até que eu queria muito era um casamento. Eu queria casar, eu quero casar ainda, né? Quero ter um relacionamento amoroso, afetivo, saudável, gostoso, respeitoso, enfim. Uma parceria amorosa. E eu coloquei lá o casamento e coloquei no meu quadro de visualização o casal. E uma provocação que o Sol tinha feito é quantas vezes eu tinha tirado a imagem do casal, do casamento do meu quadro e o quanto isso de alguma maneira talvez poderia estar interferindo na minha criação, enfim, na manifestação disso. E até assim, o quanto isso também revelava as minhas inseguranças e instabilidades em relação a isso, né? E, e aí tá lá até hoje, tá lá no Brasil, aqui eu já achei outro casalzinho, já botei ele também. E no fim das contas, fez muito sentido que assim, o meu ex falou, eu não consigo fazer isso. E eu achei justo comigo e com ele esse término. Foi muito dolorido, eu sofri, fiquei triste, mas também foi uma benção de um tamanho que eu não sei dizer, porque eu peguei essa dor do luto, chorei, sofri e tal. Acho que eu fiquei 2 dias sem estudar, sem fazer o Duolingo, que eu tava fazendo Duolingo de alemão. Eu fiquei 2 dias, eu quase perdi a ofensiva. Mas aí eu voltei a fazer, assim, porque me doía um pouco, eu lembrava dele e tal. Minha irmã chegou a comentar: eu não gosto que você estude alemão, que você faça isso, tipo, você está se machucando. Só que eu não tava, na verdade, eu tava elaborando. Isso é que era doido, eu tava me dando ali uma vivência de algo que faltou para mim, tipo, o que eu queria vivenciar e não vivenciei, eu falei, tá, não precisa ser por meio do meu ex. Só, eu posso voltar para a Alemanha em outro momento, eu posso morar na Europa, eu posso realizar tantas coisas que eu estava vislumbrando com ele sozinha. E lembrei da porta que tinha ficado aberta, que era a editora falando: olha, tem uma bolsa. E aí eu comecei a questionar o não. Eu falei: talvez eu consiga. Talvez seja uma real possibilidade. E aí, né, nas sessões com sol, eu fui tipo, eu quero conquistar uma bolsa de estudos no exterior, com tudo pago, e para morar fora e falar alemão e ser poliglota. Eu lembro que eu falei, quero ser poliglota, e só falou, não é melhor a gente pensar, vamos modular. E eu ali mantive, mas com aquela consciência de que não, tudo bem, vamos tentar ser, né, amena.
E aí, gente, é muito doido, porque é papo de maluco, sabe? Porque é um negócio que, tipo assim, como assim? Um grupinho de 4 palavras vai limpar energia negativa em você, que tá travando o teu processo de crescimento. Sabe? Tipo assim, mano, entende? Porque a gente tá muito acostumado ao esforço excessivo. Mas eu tive também meu momento de esforço excessivo. Estudei pra cacete alemão. Fui para São Paulo, fiz prova, voltei. Fiquei uns quase 15 dias esperando prova, resultado, saiu o resultado. Gente, a prova era muito difícil. Passei. Passei, foi um grito, um choro, um banheiro do trabalho, e abraçando o colega. E ai, tinha um colega, o Carmélio, meu querido, que acompanhou o processo comigo. Passei na prova. E aí passa na prova e é a correria, assim. Enquanto eu estava esperando para a prova também, o resultado da prova, ainda foi também trabalho de me trabalhar, porque era a expectativa de, tipo assim, cara, eu tive dias em que eu cheguei a chorar de pensar na possibilidade de não passar, de ficar muito angustiada. E teve outras em que eu simplesmente deixei para lá. Mas eu lembro que eu falei assim: bom, não sei se passei, se não passei, mas para me adiantar, já vou pesquisar como é que traduz currículo, quais são os próximos passos, porque para eu não ficar tão corrida, né? Se eu passar, eu vou ter pouco tempo para resolver isso tudo, então eu vou de repente me adiantar. Se não rolar, não rolou, beleza. E isso foi uma coisa que aliviou minha ansiedade, me ajudou também a co-criar, a me imaginar ganhando e, tipo, traduzindo as coisas e resolvendo e tal. Foi ótimo. E até um pouco antes disso, né, quando eu fui fazer a prova, assim, eu tinha estudado tudo que eu podia. Eu estudei à noite antes de dormir e descobri uma palavra de última hora que caiu na prova, sabe? E no dia mesmo da prova eu acordei cedo e fiz a minha oração, meu ritualzinho ali espiritual. Escrevi no meu diário de apreciação, botei uma música e dei a dançar na frente do espelho, botei a energia toda pra fora, fui assim na maior alegria. Foi incrível e eu fiquei tipo, me dei uma injeção assim de energia boa, sabe? Dança sempre me ajuda muito. E aí eu fui para a prova com, claro, estava nervosíssima, mas estava também ali, né, me contornando dentro das minhas possibilidades e fui para a prova assim, tá feito, sabe? Já dancei, já escrevi, já orei, já agradeci. Tô fazendo o que eu posso e tô entregando o meu melhor e que vem o melhor para mim também, se não essa, algo melhor. Isso era um lema também que o Sol me deu, esse bizu, que foi excelente de ter como mantra, para a gente também não entrar numa pira de que é a única opção possível. E não é mesmo, né? Tem tantas possibilidades. E aí eu sei que eu fiz a prova, voltei para o Rio e no caminho de volta com muito mais tranquilidade, assim, de ter feito essa etapa tão importante para mim, que eu estava tão desacreditada em mim, na minha capacidade. E fui apreciando o caminho. E, nossa, foi uma metáfora muito bonita isso também, de apreciar o caminho, sabe? O caminho da estrada, o caminho da manifestação da vida dos sonhos. É apreciar, é curtir, é se sentir bem, é cultivar esses momentos, porque no final. O que a gente quer é se sentir bem, é ter momentos de apreciação de uma coisa muito linda, então, quando a gente já cultiva isso no agora, isso só potencializa, né? É o que a gente foca que cresce. E aí, enfim. Veio o resultado, fiz as traduções, mandei a inscrição, recebi o resultado de que tinha sido aprovada para a próxima etapa, me chamaram para entrevista em alemão, fiz a entrevista em alemão, 2 meses de espera. Foi tudo assim, de 2 em 2 meses de espera, sabe? Foi uma gestação que me pedia
serenidade, que me pedia aprendizado, que me pedia abertura, enfim, várias coisas. E aí veio em abril a resposta, um e-mail abençoado, dia 11 de abril, que o conselho da instituição que oferece a bolsa me selecionou como aprovou a minha candidatura para a bolsa e eu fiquei em êxtase! Nossa, nossa, eu acordei, todo dia acordava abrindo e-mail para ver se tinha alguma coisa. E nesse dia eu falei assim, ah, não vou ver o e-mail para eu, né, tentar fazer diferente hoje. Mas eu não consegui. Eu abri assim para ver a hora e eu vi que tinha notificação da instituição. Gente, só de falar eu revivo aquele mesmo sentimento. Foi muito maravilhoso, foi incrível e, enfim, passei e comecei a preparar tudo. Aí tive as reuniões, todas em alemão, não entendia quase nada. Mas, enfim, lidei com tudo isso e agosto peguei voo para cá. Tô aqui. E tô aqui. Esse é meu apartamento Morando e eu sozinha. moro aqui e tô trabalhando hoje. Foi meu primeiro dia de trabalho na Deutsche Welle, né? Fiz meu cursinho de alemão aqui e agora estou começando a nova etapa do intercâmbio, que é o estágio numa redação alemã. E eu tô na sucursal brasileira, né, no setor brasileiro da Deutsche Welle. E é um sonho realizado, Que muito foda. simbólico a gente estar se encontrando e conversando no seu primeiro dia de estágio, né? Sim, meu Deus. Que Meu babado, Deus. que babado. Cara, muitos ouros nessa história. Amei a síntese, porque realmente dava para falar muito sobre. Pô, foram meses, né, de trabalho. E aí, para contribuir aqui na nossa didática para a galera, vamos falar um pouco desse antes. Que aí a gente tem no final, acho que todo mundo compreendeu qual é esse momento onde você está. Você chegou na Terra Prometida, tá falando com a gente diretamente da Terra Prometida pelo Wi-Fi. Ok. Sim. Então, beleza. E aí, gente, como terra prometida, entenda seu objetivo, aquilo que você quer. No caso, a Cami se esforçou muito na matéria e intervindo vibracionalmente, teve muitos cuidados vibracionais enquanto se esforçava. E o resultado foi esse resultado co-criado, e acredito que ficou evidente, mas é importante dizer, o quanto não era óbvio que ela passaria. Gente, ela não falava alemão. Não sei se deu para entender. Em quanto tempo foi que você começou a estudar até você passar na prova de proficiência? Você lembra? Ai, foi menos de 2 meses. Mano, isso é surreal. É claro que, veja, a Cami é uma pessoa que estuda língua já, tipo, então, assim, ela se dedicou, sabia estudar, sabe estudar, tem que ter uma autoconfiança naquilo que você está fazendo, né? Então, por mais que Não, vibracionalmente fale, e tem assim, o fato de que, não é tipo, do zero comecei a estudar alemão, não. Eu estudei, fiquei desde, sei lá, março no Duolingo aprendendo ali umas frasezinhas, umas palavras, isso já me ajudou. Fiquei na Alemanha por um mês, então o ouvido já estava acostumando, né, a algumas palavras, então, né, estar no país e olhar as coisas, enfim, produtos e me relacionar com as pessoas ajudou muito também. e aí, mais um ponto precioso é, mesmo que na matéria tenha essa introdução ao idioma, mesmo que na matéria primeiro, um ponto, né? 2 meses ainda assim é um tempo curto, mas mesmo que a gente vá em algum nível justificar, mesmo que, ou que você já tivesse mais tempo de contato, vamos supor, tá? Se a vibração tivesse cagada, e aí isso estaria presente, porque como você trouxe, a primeira vez que você recebeu a proposta, para você foi um não. E aí eu quero trazer um pouco desse, vamos namorar aqui para repassar um pouco esse antes. Você disse que o que foi serviu de convite aí, né, te cutucou para entrar, foi você perceber que você estava não reconhecendo as bênçãos que estavam rolando na tua vida, né? Você disse algo como, eu me esforço, me esforço, me esforço, eu não tenho resultado. Então, naquele momento, eu queria que você trouxesse repassasse aqui esse perfil pré-caverna. Tem dois pontos, né? Tem esse pré
E tem um que bem enquanto quando a gente começou esse atendimento na época, que foi o término, né? Que também te levou vibracionalmente para um lugar muito vulnerável, que era um lugar. Aqui a gente passou muito brevemente, mas foi um luto cultivado de fato, assim. Tinha vários momentos em que voltava, ainda estou lidando. Gente, término, tá? Não é. Nunca é. Não foi uma coisa qualquer coisa. Foi super profundo, foi super forte. E por que que eu tô dizendo isso, né? Porque por mais que a gente tenha objetivos profissionais, a nossa vida emocional ela não para. Então, seria muito fácil você ser drenada e não estar onde você está hoje se você não tivesse feito os processos que você fez. Mas aí, então, recapitulando um pouco como que estava esse seu contexto emocional, talvez, ou vibracional. Você falou um tanto da matéria, mas vamos falar agora no aspecto vibracional. Se você olha para trás, antes de a gente começar esse processo, vibracionalmente, como que era a tua condição? Como que você descreveria? E lembrando, isso é o conjunto dos seus pensamentos e a forma de sentir, né? Nossa, que pergunta profunda. KKK. É, então, Estamos aqui, né? É essa língua que a gente fala. eu amo. Então, quando eu conheci o meu ex, isso já vem de antes, assim. Eu conheci ele no momento em que eu tava bem mal de cabeça e emocionalmente, assim. Tava começando um tratamento de depressão, porque o final do ano anterior, acho que foi final de 2023, eu tava bem mal, assim, bem deprimida e até um pouco raivosa, assim, sem muito espaço para me relacionar socialmente, tudo tava uma merda, assim, tudo. No trabalho eu tinha muitos problemas emocionais graves, assim, de me colocar em situações, de vivenciar, experienciar situações muito desagradáveis. Em casa, não tanto, mas enfim, em casa era um pouco mais neutro. Mas na vida amorosa, assim, eu tava muito em pedacinho, sabe? Muito cansada. A sensação que eu tenho era de um cansaço muito grande, uma exaustão emocional que estava me levando para vibrar muito na raiva, na tristeza e na falta de fé. Tava bem crítica a situação. Tá, chegou ao ponto de atrapalhar a minha análise. Eu faço análise há alguns anos e eu tava sem paciência para me analisar, eu tava sem paciência para me escutar, para foi muito complexo esse momento. E aí, em janeiro, eu já tinha consulta marcada com o psiquiatra. Tava sem vontade nenhuma de sair, acabei conhecendo o meu ex, ele pediu meu telefone, eu fiquei tipo, tá. E aí, no meio do meu tratamento, assim, a gente foi se conhecendo e foi ficando e acabou sendo uma companhia legal, muito respeitosa, né? Ele foi me ganhando ali pelo respeito, pelo tempo, pelo espaço, que era o que eu mais precisava. E aí, com o tratamento, eu voltei a dormir melhor, eu voltei a sentir, eu sentia menos raiva, assim, a medicação me tirou, assim, me deu uma leve catapultada. Mas ainda assim, eu tava em flutuações, assim, de sentimentos, sabe? De insegurança e tal. Acho que muito alheia, talvez, a divindade que habita em mim, a espiritualidade, sabe? A essa vivência mesmo espiritual com mais entrega, com fé de verdade, sabe? Tava Deixa eu fazer no um mundo. uma contribuição, um pontinho aqui, né? É que é isso, você tem repertório espiritual, né? Tipo, é uma pessoa que já tem no teu histórico contato com a espiritualidade, com Deus, enfim, nesses termos, que já conhecia o Ah, Ho'oponopono. sim, é. Só que aconteceu, que é a vida acontecendo, e aí nos nossos termos aqui, né, gente, a gente chama isso de memórias. Então, todos os nossos traumas,
as nossas feridas. Então você teve, enfim, uma história de vida que todo mundo tem, material, que não é 100% feliz, absolutamente de ninguém. E aí essa vida material acontece e pronto, leva a Camila para um lugar de tristeza, de raiva, de tudo, e enfim, começa-se um tratamento. E aí nesse tratamento, né, vai conseguindo estar num lugar melhor, mas o que eu sinto que é um efeito do que você viveu aqui, e é o que de fato eu me proponho, é quando a gente, e é o que eu quero que com quem tá ouvindo isso aqui, ouça isso. Que é porque talvez essa pessoa, Camila, também já teve relação com a espiritualidade. Mas é que é diferente quando a gente assume um compromisso. E é só se lembrar, tá ligado? Que não é algo necessariamente Uhum. novo. Algo para algumas pessoas pode ser que seja. Mas assim como era É, para você e como foi para mim também, não é necessariamente algo novo. Mas e se eu levasse a minha vida a partir daqui, levando em consideração o meu espírito também, tipo, porque do normal é a gente só olhar para a espiritualidade, sei lá, em uma aula de yoga, em um ritual, em um culto, você entende? Tipo, em um momento específico que sim, soe espiritual. Mas não, tipo, ter essa perspectiva de que eu vou fazer uma afirmação ou que eu vou fazer um mantra durante o meu trabalho na redação e que isso vai mudar a atmosfera do meu trabalho. Que eu vou me regular vibracionalmente durante o ônibus, enquanto eu tô indo para o trabalho e voltando. sim. E eu acho que esse foi um grande gap, assim, quando você entendeu isso, você assumiu, fez sentido para você e você começou a praticar, né, as Ai, sim, ferramentas que te verdade. permitia ter esse, eu estou comprometida com a minha vibração. Eu estou comprometida a me sentir bem. E a vida material poderia estar com. Pô, a vida material, inclusive, se eu for falar do teu término, ela desmoronou. Que você tava tipo assim, tá, beleza, eu tô aqui com o meu gatinho europeu, daqui a pouco eu tô casando, né? Vida, pô, tô aqui, Sim, vida ganha. bem, Tava tô muito bem na resolvido. fita. E aí do nada o bagulho, tipo, uau. Só que é isso. Você não. Pelo amor de Deus, gente, eu não quero. Não é que a Camila tirou de letra, mas é que ela poderia ter, tipo, ter ruído 100%. E ruiu, a vida material ruiu, mas esse alicerce vibracional, ou seja, lembrar quem você é em espírito e saudar isso, né, é relevante. Então, dito isso, como que você consegue elaborar pra gente? Quando que você percebeu que isso estava adiantando? Tipo, quais foram, ou talvez uma primeira mudança, primeiro sinal de mudança de começar a validar essa vida, a sua vibração, assim, uma primeira coisa que te deu, faz sentido eu continuar, assim, com isso que eu tô fazendo, com essas ferramentas, e me buscando, priorizando me alinhar vibracionalmente. Olha, eu tive muitos momentos desse, mas eu acho que de cara, assim, acho que no primeiro dia, no dia que eu terminei o namoro e olha só, minha conexão espiritual, assim, eu abri meu campo para ajuda espiritual com um vídeo de pregação evangélica. Você Ó, acredita? acredito, E claro. aí, nessa pregação, eu tava chorando o dia inteiro, gente. Eu chorava de soluçar. Nossa, foi punk. Foi punk, pô. Não foi um negócio. Hare Krishna. Não, foi difícil pra cacete. Eu tava chorando o dia inteiro. E eu queria chorar. Só que eu ouvindo essa pregação, eu parei de chorar depois de horas. E eu comecei a acreditar que talvez pudesse ser um livramento. E se fosse um livramento? E se, olha isso, você tá lá na ferida, não perdi o amor da minha vida, ah, meu Deus, a gente ia casar, um monte de alemãozinho pequenininho. E se foi um livramento? E eu comecei a considerar que pudesse ser algo positivo para mim, mesmo que eu não assumisse isso, mesmo que eu não embarcasse muito, sabe, nesse pensamento. Mas em algum lugar aquela pregação ali me deu assim, calma, calma. E aí eu fui ouvir outro hino que dizia espera em Deus. E esse espera em Deus eu escrevi, tá lá no Brasil e eu escrevi de novo aqui para mim porque ele foi um poder muito significativo para mim. Que na verdade é o espera em Deus
né, Deus em mim e eu fazendo o que eu posso fazer, mas foi a minha lembrança, assim, de cara, confia que tem algo maior do que você, que tem alguma coisa que você vai aprender com isso, que tipo, eu acho que ali foi um primeiro start, assim, e aí depois foram várias situações, sabe? Acho que as situações no trabalho também, como você lembrou, né? Tinha enfim, rotina de redação é foda, às vezes a gente fica muito estressado, muita coisa. E aí eu lembro de estar passando por uma situação estressante e eu comecei a fazer o Ponopono para a situação estressante. E aí, não, na verdade, essa situação estressante foi antes até desse momento aí, desse ano. Que 2024 foi um ano maravilhoso, que ninguém entendeu nada e eu tava lá toda trabalhada no Ho'oponopono. E um dia eu falei pro sol assim, eu falei, ai, nossa, eu tenho feito muito, não, mas melhorou muito a situação. E aí que depois eu pensei, nossa, eu acho que assim, se no entorno, não que eu tenha sido responsável, não tenho essa, enfim, mas eu acho que muda a minha vibração e a minha vibração impacta a vibração do colega que está trabalhando comigo, porque aí eu faço uma piada, ele ri, ou eu trago uma alegria, uma coisa diferente, uma energia, ou alguém faz um comentário negativo, eu dou-lhe um tá amarrado e repreendido em nome de Jesus e vamos embora, não sei. Ou quando os colegas estão, sei lá, entram, às vezes eu entro também. A gente, né, às vezes entra numa vibe reclamatória ali, aquela coisa que, por um lado, é né, um expurgo, assim, mas por outro, pô, vamos. Teve uma vez que eu consegui, tipo, mudar o assunto da mesa, e isso foi porra, uma experiência que foi muito nítida para mim, assim, como a galera tava meio que reclamando, e aí eu falei até algumas coisas, assim, mas aí eu vi, eu fiquei incomodada, me senti meio culpada e fiz a limpeza. E aí eu falei, o que que eu posso lançar aqui pra gente mudar de assunto, senão a gente vai ficar o almoço inteiro se queixando, né? Nessa energia aqui de bosta, vamos mudar. E aí eu perguntei alguma coisa sobre, ai, quais brincadeiras vocês gostavam quando era criança? Nossa, eu queria tanto ir para um pula-pula. Ah, foi alguma coisa assim. Falei, nossa, eu queria muito ir para um pula-pula esse fim de semana. Você conhece, fulano? Ai, mas não sei o quê. Ai, você... Nossa, quais eram as brincadeiras que vocês mais gostavam? Nossa, eu adorava pique-esconde. E aí, do nada, todo mundo tava lembrando e rindo e não sei o quê. Essa foi uma experiência também muito palpável, assim, de que dá para você trocar. Mas aí você tem que estar na predisposição, porque em vários momentos eu também estou na predisposição de reclamar. E aí a gente tem que se limpar. É, boa. Eu amo essa história, porque quando você chegou, Cami, teve um momento de você falar, né? Em algum momento eu falei com você. é, eu fiz algum exercício, assim, uma sessão, e aí te conduzi a olhar para quem você queria ser, né? Que nos termos hoje a gente usa esse avatar do ponto B. Então, ou seja, quem eu tô querendo colocar no mundo, quem é essa minha versão mais elevada quando eu tô em conexão com Deus, com a minha divindade, beleza? E aí você é muito vulnerável isso como é que diz? É um benefício para esse trabalho vibracional, porque você consegue se abrir para subir, entende? E para descer também, né? Tanto que você estava lá embaixo quando a gente começa. Esse é o ponto. Mas você é boa de subir na escada vibracional, né? Na escala. E aí você reagiu de alguma maneira, como esse sorriso aí agora, sabe? Alguma coisa assim. Eu falei, você percebe como a tua vibração mudou? E aí eu lembro de você ter gostado e ter ficado encucada, assim, admirada com essa minha capacidade de percepção e análise. E eu lembro de você. Nossa, eu lembro! Ah, Você muito fez, sei lá, bom. algum comentário do tipo, nossa, sei lá,
te soou perspicaz e te interessou isso, assim, de conseguir Eu sacar a lembro, vou fazer um vibração. comentário, Por que favor. era alguma coisa sobre trabalho, exposição em rede social, e aí eu lembro que eu estava comentando, ai, eu estava muito insegura com uma apresentação que eu tinha que fazer, uma mediação, acho que de um debate, e aí a Lembro. gente estava falando sobre temas e tal, e coisas né, formas de trabalho, segmentos, assim, e aí eu lembro que eu estava falando de uma coisa que eu não gostava, e eu tava para baixo. Aí você citou assim um outro exemplo de uma coisa que eu poderia de repente gostar, me interessar. E aí na hora eu fiz, nossa, eu meio que vim assim de Acender. volta. E aí você falou, nossa, viu como a sua percepção mudou? E eu fiquei de cara, realmente, que eu não tinha percebido. Eu tava ali, e aí depois eu fiz assim, e tipo, pô, foi muito legal de ter essa percepção de como é muito sutil, né? E a gente tem que realmente fazer esse trabalho para afinar a nossa percepção, de conseguir ler e ter consciência sobre como a gente está vibrando, né? E isso pode mudar em vários momentos do dia. E por que que eu estou citando isso agora? Porque para mim essa história de você intervir intencionalmente no seu ambiente de trabalho, nessa mesa de almoço, foi um contraste muito grande da sua versão que se admirou com a minha capacidade de saber perceber a vibração. E ali você não só conseguiu perceber, porque você já tinha consciência de caramba, esse assunto bosta na mesa de reclamação vai fazer mal para todo mundo aqui. Tipo, só que aí se a gente fica chatão, a gente vira o chatão, né? O positivo tóxico. Se a gente fica te dizendo, não, para de reclamar. Mano, ninguém quer ouvir isso. Quem tá reclamando tá no direito de reclamar e tá tudo bem. Só que é isso, a autorresponsabilidade vibracional. E aí volta, né? O que que eu tô combinando de almoçar com essa galera que tá com esse assunto merda? Qual é a parte de mim que, tipo, combina com isso aqui? É uma provocação que eu sempre vou fazer com qualquer queixa que chegue aqui. E aí, nesse momento, você sacou que a estratégia não era, tipo, falar pra galera, não vamos reclamar porque isso vai fazer mal pra gente. Que aí você ia virar, né, enfim, doidona, papo de maluco. E aí você, Sim, cara, sagaz, de um jeito muito sagaz, só soprou. Pum, olha a outra vibração disponível. E a galera comprou e mudou completamente. Você trouxe isso como um testemunho, né, de tipo, caramba. E aí agora eu tô trazendo novamente esse contraste. Porque me interessa muito que quem estiver nos ouvindo entenda que isso é um processo que exige reeducação, né? A gente precisa se sim, treinar. Então, durante esse acompanhamento, você foi, novamente, primeiro, validando, caramba, como eu me sinto importa. Porque, veja, eu fui para a Europa e me senti um cocôzinho que não ganhava, que não tava, minha vida não estava indo para frente. E aí você percebeu a importância disso e a relevância, porque senão a gente fica, né, achando que, enfim, quando alguma coisa material mudar, vou poder me sentir bem. E aí a gente já entendeu que, na verdade, eu vou sempre me sentir mais do que eu já estou me sentindo, né? Então, se eu já estou me sentindo que minha vida não vai para frente, ela não vai, porque isso não combina comigo. E aí eu acho, não é nem o que eu quero dizer, assim, eu percebo que você comprou essa ideia. Você entende? Não é que você comprou só o serviço, o meu servir. Você comprou também, colocou dinheiro, né? Tipo, pagou energia, tempo, atenção, praticou. Mas isso tudo só aconteceu porque você comprou a ideia na tua vida, do tipo, caramba, isso impacta como eu me sinto. E como eu te já falei, né, que você consegue mudar rápido a tua vibração, e aí você começou, mas isso você foi ficando melhor com o tempo, né? Que aí você foi se treinando com essas práticas diárias também para conseguir perceber isso e priorizar isso. Caramba, então eu preciso ir para a prova e priorizando me sentir bem sobre isso. Mesmo que eu não tenha, né, consciência de qual é o resultado, enfim, eu preciso estar na redação me sentindo bem. Aí quando você falou, né, das 4 frases, para quem não conhece, é o Ho Oponopono, e é como você citou, vou até deixar tagueado para quem estiver no YouTube, o link desse vídeo do Ho Oponopono, que aí eu tenho aqui também onde eu explico, né, o método, do Ho Oponopono que a gente usa na caverna dentro do método meu atualmente, né? Que inclusive, gente, para quem quiser conhecer, o link está na descrição, volto a dizer. Mas agora, cara, eu quero saber de você se você consegue dizer uma dificuldade de aplicar isso. A gente está falando aqui dos feitos, né, do benefício que você foi experienciando, mas e o oposto, assim? Qual a dificuldade que quando você começou, o que que foi difícil nessa coisa de validar a vibração?
e a espiritualidade na matéria, assim? Foi difícil para mim. Ah, eu acho que eu caí em algumas pegadinhas da vida, assim. O ponto A, que a gente chama, né? A gente é sempre testado. E eu acho que em alguns momentos eu cedi. Mas eu não sei nem te dizer quais foram exatamente esses momentos. Acho que no início, o Ho Oponopono, eu achava que eu tinha que fazer as 108 repetições. E aí depois eu entendi que não precisava ser as 108 repetições. Tinha uma coisa também com performance, sabe? Ah, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que escrever tanto, se eu escrever uma linha não serve, e umas lógicas assim que não fazem sentido no mundo espiritual, que a gente leva da matéria, assim, essa ideia de performar numa limpeza. Só que, tipo, limpeza é sentir bem-estar, sabe? É você sentir que tá no flow. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que seguir o meu flow era muito melhor. Isso foi muito bom, inclusive, ao longo do estudo do alemão. Eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Em vários momentos, eu me pressionava a estudar e rendia pouquíssimo. E em outros, eu, eu uma vitória, assim, o contraste da coisa ruim, que era tipo, ai, eu me forçando e fazendo, tipo, me sobrecarregando um monte, sabe? Isso foi um lado muito negativo. Em vários momentos eu perdi o equilíbrio ali, de não saber exatamente como fazer e acabar pesando ou no estudo ou de, tipo, me sentir culpada por não estar fazendo como eu idealizei a limpeza emocional, o diário de apreciação, o Ho Oponopono, ou a meditação, ou a visualização, enfim, rolava uma pressão interna grande. Mas aí, aos poucos, eu fui aprendendo. Tipo, você também me orientou nisso, né? De seguir o flow e ouvir um pouco mais a intuição. Me mostrou até em outros momentos que eu estudava, por exemplo, quando eu tinha vontade, eu estudava horas e eu rendia super, e eu me divertia, e eu ria comigo mesma no espelho, porque eu falava alguma coisa de um jeito engraçado, e enfim. E aí eu fui entendendo que eu podia dar espaço para esse flow acontecer, sabe? Da mesma forma com estudar alemão, como da mesma forma para fazer uma oração. Da mesma forma para chegar para um, sei lá, ouvir um hino que me eleve, sabe? Ou a caminho do trabalho, gente, umas coisas simples. A caminho do trabalho. Será que eu escuto um podcast, ouço a rádio com as notícias do dia ou boto uma música? Em alguns momentos eu ficava assim, ah, eu devia ouvir um podcast para eu me atualizar. Aquela pressão de trabalho, não sei o que, tem que chegar atualizado, informado. Mas aí isso me deixava estressada, isso não me deixava aberta, feliz e motivada. E aí quando eu botava música, eu falava, não, tudo bem, eu não vou estar 100% informada, mas se eu estiver feliz, se eu estiver alegre, se eu estiver numa energia legal, eu me viro, vai dar certo, as coisas fluem. E de fato, cara, mudava a minha energia, meu caminho para o trabalho ficava muito melhor, mais poético. Teve um dia que eu estava ouvindo uma música linda e eu tinha conseguido café, então eu estava tomando meu café, ouvindo uma música linda, tinha lugar no ônibus com ar-condicionado. Nossa, eu estava assim no paraíso. E aí você vai construindo as apreciações assim, sabe? Ou, por exemplo, com. Ai, o Sol também me indicou a doutora Tânia, que tem uma. Cara, um canal maravilhoso. E aí ela falava da apreciação do travesseiro, do lençol. E isso, cara, eu coloquei isso no meu dia e ficou tão mais gostoso viver esses momentos, assim, que são coisas que, caraca, passam batido. E passa batido, cara. Passa batido se a gente não parar e der atenção. E aí é muito doido, porque eu acho uma grande burrice, né? Mas tudo bem, vamos respeitar, não vou julgar. Desculpa, galera, eu sinto muito.
Por favor, perdoa, Tio. Mas, tipo assim, a gente vive coisas maravilhosas e a gente precisa se dedicar a registrar essas coisas e a olhar para elas e contemplar e apreciar, porque isso vai trazer mais coisas boas e mais momentos maravilhosos, ao invés de a gente só se deixar levar. É claro que, enfim, rotina, coisas para fazer é difícil, mas tem que dar lugar para essa perspectiva, sabe? E às vezes a gente precisa muito corrigir a perspectiva no meio do processo, porque a gente esquece, a gente volta para pontuar, a gente, enfim, precisa ali de ajuda. Eu acho que, pô, só você, cara, acabei de falar isso, né? Você tá lá subindo a trilha e, tipo, ajuda em vários pedregulhos enormes. A gente, tipo, escorreguei aqui, mas é isso aí, bora, levanta, sacode a poeira. Vem por esse caminho, de repente por esse. E aí, tipo, a gente vai entendendo como andar sozinho mesmo, sabe? Perfeito. Eu defendo muito, né, que a gente não tá só. E aí, quando a gente abre esse acesso a receber as inspirações, isso só acontece quando a gente faz essa limpeza. Como o Cami trouxe, a limpeza pode ser tanto na prática, fazendo aqui dentro, na caverna, temos a técnica Miva, temos o Ho Oponopono. Mas é isso, é limpar essa vibração que está reproduzindo memórias. Então, Camila vivenciou várias ferramentas que possibilitaram ela sempre estar se regulando alinhando vibracionalmente para poder estar nesse estado de receptividade das inspirações. E, claro, como eu me dedico a estudar e trabalhar com isso, eu consigo fazer essa tutoria, né? E trazendo esse olhar que enriquece, né, a jornada. Mas eu amei você falar que é muito burro, porque só é burro no teu olhar de hoje porque você se dedicou a aprender essa nova forma de viver a vida, né? Que é validando a vibração. E gostei especialmente quando você traz esse padrão de comportamento, que é mesmo quando eu vou fazer minha rotina espiritual, eu levo uma lógica cartesiana de me cobrar fazer de maneira rígida, porque é o normal, galera, não é tipo um defeito, pode soar burrice só para quem já sabe, que aí a gente consegue entender, pô, não faz tanto sentido. Mas é como diz, né? O comum. Faz parte do senso comum. É o que está disponível para gente. Sufocar o sentir. E mesmo quando você começa a aplicar a parada, você vai aplicar de um jeito completamente rígido. E isso gera efeito, né? Assim como essas apreciações do simples permite a gente entender, caramba, isso importa. Mais importante do que o que eu faço é como eu me sinto enquanto eu faço. Isso importa. Cara, eu quero ouvir de você agora. Quero te pedir para falar para quem está nos ouvindo, imaginando que é uma pessoa que está, enfim, interessada nisso, e isso é novo, né? Para essa pessoa. Então, quais insights, assim, você acha que todo mundo deveria experimentar? Tá ligado? Você que está começando, então vamos aqui, coloca essa perspectiva, tá? Para quem está nos ouvindo, uma pessoa que está começando, tá? Fez algum sentido isso aí para mim, e aí que dica, que insight, que ideia, assim, que você acha que essa pessoa deveria experimentar, que faz sentido para quem está começando? Eu amei essa pergunta. Cara, uma coisa muito gostosa que eu vivi nesse processo da caverna. Ai, meu coração chega a acelerar. É, foi fazer as visualizações. Cara, sério, se você tiver um tempo para, imagina uma coisa muito foda que você queira realizar. Por exemplo, eu tenho, né? Tinha, olha só, tá falando no passado, que eu já realizei. Eu tenho o sonho de ter o meu apartamento próprio, o meu gatinho como pet. Em vários momentos, né, a gente fazia as meditações, nos encontros juntos e também, enfim, na rotina dos 21 dias a gente fazia as meditações de visualização em várias. Eu visualizava assim, e eu ia colorindo os detalhes na minha cabeça, eu me imaginava me olhando no espelho com o meu gatinho, fazendo carinho nele, e a sala toda arrumada, linda, uma casinha de boneca. E eu chegando, colocando os livros na mesa, como eu sonho desde criança. Gente, que sensação deliciosa!
Sério, pega uma situação que você quer muito viver. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu também tô falando isso pra mim, agora pra eu lembrar de fazer isso com as próximas coisas que eu quero realizar, porque é tão gostoso quando você consegue acessar e vislumbrar um pouquinho que, cara, é muito gostoso a sensação. Teve meditações que eu chorei copiosamente, como se eu tivesse diante realmente do apartamento com gato, enfim. E eu sinto que foi uma experiência muito poderosa para mim, assim, de me ancorar no que você quer. Você sabe onde você quer chegar, você tem a ferramenta e você vai, sabe? Ai, nossa, cara, foi. Isso é muito legal. Fingir que você é. Uma vez eu estava conversando com uma colega também, ela falou assim, cara, dissociar é um negócio que é muito legal também. A gente, tipo, começar a imaginar, eu me sinto super insegura ou não sei o quê. E se eu fosse uma pessoa muito segura, uma mulher super poderosa, rica, não sei o quê, eu vou fingir, agora eu vou atuar e vou interpretar essa mulher. E aí eu vou ser essa mulher o dia inteiro. Depois, se eu quiser, eu volto aí pro meu. Mas assim, de fazer esse exercício de ser essa outra pessoa que você quer, sabe? De tipo, realmente atuar, entrar no modo atriz, ator, entendeu? Bota aí pra fora a sua criatividade. Usa o que precisar, assim. Eu adoro fazer colagem, revista, olhar as coisas bonitas. Cara, eu manifestei uma mala, tá? Ano passado, eu botei uma mala preta. Antes de eu ir viajar com meu ex, botei uma mala preta lá. Gente, eu só me dei conta quando a mala tava dentro do meu quarto, que eu olhei e falei, não tô acreditando. Gente, foi bizarro. Várias coisas, vários detalhes pequenos, enfim. A gente tem que se enamorar das coisas, porque não é um processo que não é para ser chato ou pesado, é gostoso, é divertido, é brincar de ser muito feliz, é brincar de ser milionária, é brincar. Claro que você não vai sair gastando milhões, você vai só pensar qual casa que eu vou comprar, deixa eu olhar os anúncios. Como que é? Qual espécie de gato eu quero? Qual churu que eu vou comprar para. Enfim, brincar com a vida que a gente quer ter, já se antecipando ao resultado que. Mas assim, né? Claro, focando até onde for gostoso. Essa coisa de fazer compra em loja, né? Encher o carrinho e depois não comprar nada, mas só pela diversão de, eu quero isso, isso, isso. É gostoso a gente colocar o nosso desejo, assim, e isso dá uma força motriz muito grande. Delicioso. E aí, para quem está ouvindo, aonde você vai aprender a fazer essas visualizações diariamente do que a gente chama de tu ponto B? Na caverna, que eu tô, né? Te lembrando que o link está na descrição para você dar uma olhada. Mas, Cami, agora eu quero que você fale, não com quem está começando, mas se você pudesse dar um conselho mesmo para quem. Profundo, tá? Para quem está sentindo as mesmas travas emocionais que você estava sentindo lá antes da gente começar. Antes da caverna, antes desse trabalho, assim. Tenta lembrar um pouco, na época que você trouxe a questão da. Ou para quem teve uma situação similar do término do ex, né? Que não era o término que veio de você. Ou a situação de voltar da Europa e achar que a vida não tá indo para frente. Enfim, então, se você pudesse estar aconselhando agora, quem tá sentindo as coisas que você estava sentindo antes de você dar espaço para a divindade na matéria. É olhar as bênçãos que a gente já vive hoje. Não tem outra coisa assim. E não existe isso de, porque não tem nada bom. Cara, você está respirando sem ajuda de aparelhos. Tem noção? Você acorda, você levanta, você enxerga as cores, sabe? Você pode olhar e ter uma paisagem, você é auto-orientado, você pode com um aparelho, sei lá, você pode se guiar para um passeio pela sua cidade, você pode fazer. Cara, são tantas possibilidades. A gente ter um teto é uma bênção, assim, incrível, sabe? E às vezes a gente vive uns contrastes, né? Os contrastes, assim, situações que a gente não gosta. Eu não gosto de falar isso para valorizar o outro, o oposto, né? Uma coisa que a gente gosta muito, mas
Infelizmente, é assim que acontece muitas vezes. A gente só consegue valorizar um relacionamento tranquilo depois que a gente passa por um relacionamento extremamente estressante, abusivo. E aí você tem um relacionamento tranquilo, gostoso, excitante. Ali você fala, nossa, que relação gostosa. Ou quando você tem um trabalho muito melhor, que te reconhece muito melhor, muito mais, né? E só que, tipo, a gente não precisa criar coisas negativas para poder experimentar e apreciar o positivo. A gente pode começar a criar coisas muito melhores e mais incríveis ainda, olhando as coisinhas pequenininhas, gostosas. A dica é voltar a fazer o diário de apreciação. Três coisas boas que você experimentou no dia anterior ou no dia, enfim. Sempre tem, não tem essa, não dormi bem, tudo deu errado no meu dia. Mas, cara, você tá respirando? Estou respirando. Respirei profundo 3 vezes e senti algum alívio. Ou chorei, consegui colocar para fora, ou uma amiga respondeu uma mensagem, ou olhei, observei o fogo na vela, me deu uma sensação, ou tomei uma água fresca. Às vezes não é nem uma coisa sensacional, é só uma coisa trivial, básica, e que já tem milagre aberto aí. Se a gente fosse entrar numa de comparar com realidades bizarras, é muito milagre que a gente vive. Muito. É agradecer pelo celular. Ai, o celular tá ultrapassado. Mas você tem um celular, você se comunica, ele te ajuda, ele te leva nos lugares, te mostra a rota do Google Maps, isso, aquilo. Manda e-mail, manda currículo. Tipo assim, a gente está cercado de muitos milagres e tem que lembrar dos pequenos milagres. Porque a gente vive de milagre. A gente vive. Olha isso, a gente está vivo. A gente veio para a vida, sabe? Uma mulher e um homem, em algum momento, se uniram, fizeram uma semente, um ser humano foi gerado dentro de outro ser humano que veio ao mundo, cresceu, se desenvolveu, foi para a escola. Tipo assim, sabe? Você tá aí, cara. Você sobreviveu a quantas coisas? Quantas coisas não aconteceram e você tá aí, sabe? Tipo assim, agarra a oportunidade. É a vida, tipo, todo dia o sol nascendo e você abrindo o olho e podendo dizer, tô aqui mais um dia. Você poderia não acordar. Acontece com várias pessoas, milhares, todos os dias. Mas você acordou. Você acordou, você respirou, você andou. Pô, tem que agradecer. Muito. Cara, eu dou crédito a esse aprendizado pra tua transformação, né? Da Camila na versão lá, pô, deprê, e essa Camila que manifestou as coisas, assim. E aí eu lembro de uma vez, olha isso, eu conversando com um amigo sobre apreciação. Aí, para quem tá entendendo, né? A apreciação, porque a gratidão, normalmente a gente entende que tem que dar uma função, né, para gratidão. E aí a apreciação ajuda a gente a trazer esse lugar mais ainda do devaneio de apreciar aquilo que é trivial. Então eu aprecio como a luz está entrando pela fresta das janelas. Veja, isso não é sobre o dinheiro na minha conta, mas ao mesmo tempo isso é sobre o dinheiro na minha conta, porque isso modifica a minha vibração, que combina mais com a vibração da alegria, que é a vibração da prosperidade do dinheiro. E isso não é algo que a gente foi educado, então a gente não sabe disso. E aí eu conversei isso com um amigo uma vez, eu falei, por exemplo, o caso da reprogramação, né, que você citou, agradecer sobre a fronha que você deita para dormir. Ele falou, aí esse amigo estava com a vibração muito baixa, ele estava no cocôzinho vibracional, tá? Então, tipo, cultivando em nível inconsciente, né? Mas cultivando o problema porque é o que ele conseguia fazer. Beleza, compreendo. E aí ele falou, não, mas aí eu vou estar mentindo, porque, pô, eu não sou grato por uma fronha. Eu falei, nossa, então talvez você precise dormir uma noite sem a fronha, para lembrar como a fronha faz diferença. Porque Nossa, total, meu Deus. porque é isso, né? É ordinária, como você usa a fronha o tempo todo, aí você acha que isso não é motivo para agradecer. Dorme sem travesseiro. Aí você vai lembrar, É. nossa, meu travesseiro abençoado, que falta você me fez. E é isso, já tem motivo, mas o que acontece? O cérebro dele estava viciado, porque o nosso cérebro vai estar se reproduzindo, gente. Então, tem caminhos neurais. Então, eu acordei e eu agi assim, com essa personalidade,
essa forma de sentir, essa forma de pensar e de me comportar, e amanhã eu vou querer agir igual. Se eu quiser mudar, vai ter muita resistência para mudar. Então, se eu sou uma pessoa que eu todos os dias acordo, tomo meu café da manhã e cultivo, faço um culto para os meus problemas, eu não vou do nada apreciar a chama da vela. Então não é um do nada. Tipo, doeu para um caralho na cama, para ela se predispor a passar por um processo de reeducação. E esse processo de reeducação deu valor, deu resultado. Que é tipo, me fez bem escrever e devanear sobre coisas boas. Ah, beleza, me fez bem, me fez bem, me fez bem, a ponto de, enfim, conseguir manifestar na matéria uma realidade completamente diferente, né? Da que você estava vivenciando antes, quando você estava naquela, né? Baixa vibração. Sim. Nossa, isso foi muito importante. Passar a valorizar e a realmente mudar a minha perspectiva. Eu tava olhando o copo sempre meio vazio, em vez de olhar o copo meio cheio. Essa mudança para mim, por mais pequena, por menor que tenha sido, foi o meu 180 graus, assim, porque foi isso realmente que me permitiu acreditar e começar a desconfiar das minhas crenças negativas, assim, sabe? A questionar um pouco e a tentar trocar e conseguir trocar e, tipo, não, cara, é muito bom, sim, meu travesseiro é uma delícia. Sabe? Tipo, ai, eu não tô me sentindo muito bonita, mas eu gosto do que em mim, então? Então eu vou falar alguma coisa legal, É, sabe? E tem que fazer o contraponto. É mas porque também tem uma cultura na rede social que é muito, né? Faz humor com a tragédia. Principalmente a tragédia pessoal, né? O quanto de meme que tem. Eu parei de seguir várias páginas de humor autodepreciativo, de humor depreciativo do trabalho, e comecei a fazer listas de coisas positivas, pontos positivos do trabalho, pontos positivos das pessoas. Tipo assim, ah, fulano é uma pessoa que eu tenho dificuldade. O que que ela tem de bom que eu posso olhar? Porque às vezes não é nem focar nisso, é só olhar, dar oportunidade para você olhar uma vez, porque isso já enfraquece um pouco aquela visão 100% negativa. Já vai ser pelo menos aí o 98%. Aí de 98 para 96 também não é muito, de 96 para 90, aí você vai negociando, sabe, com o ponto A, até que você vire o ponto B. E, porra, Cami, vamos lá, caminhando aqui para o nosso grande finale. Vamos dar uma listada, uma voltada para trás aí e tenta trazer o que que mudou, quais foram os benefícios mesmo. Vamos tentar trazer para a galera. Então você mudou vibracionalmente, acordou para essa perspectiva, começou a manifestar a divindade na matéria. E o que que mudou na tua vida material, então, né? O que que teve de benefícios práticos que você percebe como resultado dessa transformação? Vamos listar aí. uau, ok, vamos lá. Bom, a primeira coisa, né? Eu estou fazendo meu intercâmbio com todo pago na Alemanha, né? Trabalhando na minha área agora e, enfim, trabalhando no jornal internacional também era outro desejo que eu tinha. Eu sou poliglota também agora. Que mais? Que Tá morando mais? sozinha. Tô morando sozinha, porra, né? Porque tava no pacote, né? Mas não falei. Estou morando sozinha, estou morando na Alemanha, num apartamento só para mim. E ainda não tenho meu gatinho como pet ainda, mas ele está vindo. Eu estou preparando a casa para ele. E estou falando alemão, que é muito doido para mim ainda, que eu que é difícil de aceitar ainda, é muito, sei lá, foi muito disruptivo isso para mim. Ai, bom, na matéria, gente, eu comprei um perfume que eu também tinha pendurado no mural de visualização. Vocês acreditam? Um negócio bobo, né? Um perfume, mas era um perfume caríssimo, que aqui eu achei super barato e eu fiquei muito feliz quando eu comprei. Cara, ai, coisas da matéria também, tipo, eu ganhei um power bank, parecia que eu tinha ganhado um carro
numa ação ali da empresa e tal, era um sorteio, brinde, sei lá. Você rodava uma roleta, respondia uma pergunta. Eu sei que eu ganhei, eu falei, nossa, eu queria tanto power bank. Todo mundo queria o power bank, eu falei, eu quero também, eu vou conseguir. Aí um colega falou, vai Camila, eu vou torcer por você. E eu, naquela energia, assim, de alegria. Aí as pessoas começaram, aí eu comecei a brincar com as pessoas na fila e a zoar, assim, foi minha vez. Eu respondi a pergunta sem saber direito, porque o fotógrafo meio que soprou para mim, aí eu acertei, cara, mas eu pulava, e tem foto disso, eu pulando assim, parecia que tinha ganhado um carro. E era um powerbank que, pô, tá salvando, porque meu iPhone, muito querido, já tá, né, mais idoso, precisando de apoio, e o grande melhor amigo dele é esse powerbank abençoado. Então, assim, muito feliz por ele também. E o meu Kindle também. Gente, várias coisas materiais, né? Tô me sentindo super consumida. Coisas muito legais que aconteceram. Foram conquistas. Pô, um Kindle não é um negócio barato, sabe? Eu consegui comprar. Teve teu visto também, lembrei aqui. Caralho, teve um visto para os Estados Unidos, que eu comecei a pesquisar e tal, não sei o que, numa conversa com a minha tia. Ela falou: Ah, eu posso te ajudar. E me deu de presente, gente, o visto. E foi um negócio que eu não acreditei. Eu falei, como assim, cara? Eu ali fazendo conta, me preparando, já triste que eu não ia conseguir. Mas também, assim, tá, se não for, tá tudo bem. Vambora, não sei o quê. Sustentando ali. Ela falou, não. E eu assim, Deus, Então, na obrigada. cintura e a vibração, para quem não entendeu, né? Tipo, é isso. Ela poderia entrar numa, caraca, tô muito triste que eu não consigo fazer o visto. E aí, não. Beleza. É isso ou algo melhor, né? Esse mantra que eu recomendei, realmente eu Sim, aprendi ele em algum momento, alguns anos atrás, e me faz muito bem. Ou é isso ou algo isso é melhor. o melhor. E é uma forma da gente soltar, né? E a É, vítima, né, ela não consegue soltar porque ela já é uma pobre coitada e tá tão difícil pra ela, tá tão dolorido, e ela é acredita na sofrência mais do que na providência. Então ela precisa, ela tem muita pressa para resolução e ela precisa de muito agora que ela tá desamparada. Então quem precisa é quem não tem, né? E aí quando a gente consegue manifestar, e a gente, o Consciência do Eu Vítima tá disponível para mim, para você todos os dias, é claro. Mas quando a gente aprende e vai fazendo esse processo de, né, se regular, a consciência do eu co-criador é essa, não é do desamparo, do tipo, não, beleza, eu não tenho isso aqui agora, mas, pô, eu tô tranquilo porque eu tô fazendo o que tem que ser feito e logo o que eu preciso chega pra mim no tempo certo e aí vem É as isso, surpresas da o que eu vida. preciso chega para mim. Gente, eu não contei só o que eu fiz aquele negócio. Que negócio, mulher. Caraca, eu fiz aquele. Ai, meu Deus, como é que fala? Eu fiz a minha própria, o meu áudio. Tu lembra Ah, conte disso? isso, conte, nunca fiz, você acredita? Vai, dê essa Cara, eu aula. fiz o meu, isso foi muito doido também. De vez em quando eu boto para escutar aqui que me dá uma paz, me dá uma coisa gostosa. Que eu fiz as minhas frases assim de como que eu comecei a fazer as afirmações, que são perguntas que já afirmam que você realizou o que você quer. E aí eu fiz as afirmações, tipo, como eu consegui uma bolsa de estudos no exterior? Como eu fui aprovada? Por que eu fui aprovada? Por que que eles me escolheram para essa bolsa? Como que eu consegui um apartamento tão incrível na Europa? Enfim, fui fazendo essas perguntas, né? Primeiro eu escrevi, depois eu gravei no WhatsApp mesmo, sei lá, no gravador do celular. E aí fui montar no Canva um videozinho. Botei tipo uma foto da cidade que eu queria morar, que era a foto da bolsa. E de fundo um áudiozinho do Canva também, que eu fiquei repetindo eternamente lá. Deu um trabalhinho que eu não estou acostumada a mexer, mas enfim, fiz o meu áudio ali de 8 minutos, eu falando por que isso, por que aquilo, de coisas incríveis que eu quero muito que aconteçam. E que aconteceram, né? Na verdade, coisas incríveis que aconteceram e que ainda vão acontecer. Ó, essa firmeza da co-criadora. Ai! E é isso. Beleza. Isso foi um ponto também que me ancorou legal, assim, eu ouvindo para ir trabalhar. Isso foi uma coisa legal. Outra dica que eu dou para quem está aí, de repente, patinando no momento.
que eu acho que é uma ferramenta muito legal de autonomia no processo espiritual, sabe? Amigos novos pode entrar na lista também Com certeza, né? Com de certeza. conquistas, amigos novos, pessoas queridas, conexões novas, o trabalho novo, né? Mesmo que por um mês, Uhum. trabalho novo. Outra coisa da minha lista, receber em euro, Uou! receber em euro. Cara, isso é muito foda. E daí tudo, o que que você diria se eu fosse para nomear, tipo, uma maior conquista que é, você destacaria, assim? Intercâmbio, assim, intercâmbio mesmo. Porque esse intercâmbio vem com muita coisa. Ele vem com viagens para outros países, que inclusive também está na lista. Eu fui para Itália, eu fui para Holanda, eu fui para Bélgica. Tipo assim, isso não é um negócio, corriqueiro. Não, isso é grande demais. Gente, eu não imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo agora. Mas não imaginava mesmo. A primeira resposta que eu tive foi: não, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Sabe? Nem sonhava em ir para Bélgica, nem sonhava que eu ia conseguir ir para Roma. Chorei de soluçar quando eu vi o Coliseu. Chorei de soluçar sem acreditar que eu estava ali. É um negócio de maluco mesmo, mas tipo assim, cara, quando a gente vê, a gente está fazendo, realizando umas coisas. E tem uma coisa também muito importante é que acho que o nosso medo, as coisas negativas dentro da nossa cabeça, elas são muito pintadas também, sabe? Com memória, com experiência ruim, com a nossa. De repente você tem uma essência mais dramática, de repente, como eu, pinta um monstro muito poderoso e na verdade nem é, sabe? Às vezes o medo ele nem é tão assustador assim, ele é só que você ainda não tentou atravessar ele, mas quando você atravessa na realidade material, não é tão ruim assim. É que dentro você está tão assustado e é tão difícil, e medo, e será que eu vou conseguir? Capaz de você nem lembrar de sentir medo, sabe? Nossa, muito aprendizado, assim. No campo não físico, que eu tô crescendo como mulher, como pessoa, como ser humano, como espírito, alimentando a minha alma de arte, de experiência, de vivência, de troca. Nossa, isso não tem preço que pague, sabe? E é para isso que eu vivo, é para isso que eu quero viver, sabe? A gente está aqui para isso, para sentir coisas maravilhosas e chorar de alegria e às vezes chorar com uma tristeza que também é cheia de alegria, sabe? Nossa, um amigo meu falou isso esses dias e eu fiquei tão emocionada, eu achei tão lindo porque ele voltou, né? A gente se despediu, voltou ele estava fazendo intercâmbio também, voltou, a gente criou um laço e tal, e ele falou: "Estou chorando, não param de cair lágrimas, mas é uma tristeza cheia de alegria". Eu acho que às vezes a gente tem medo de fazer coisas maravilhosas demais, porque talvez a gente não saiba depois desapegar delas, deixar elas irem. Mas aqui, olha que coisa incrível, eu estou aprendendo a viver coisas maravilhosas, deixar elas irem para viver outras coisas maravilhosas, tão ou tanto quanto ou tanto ou mais, sabe? E cara, nossa, gente, viver é muito lindo para viver essas experiências, sabe? Quando a gente se abre para viver essas experiências e a gente consegue se abrir para viver o grande quando a gente consegue se abrir para viver o pequeno, sabe? Ai, fiz uma comidinha tão gostosa hoje, que delícia! E celebrar e curtir e embarcar no sentimento gostoso.
Porque sentimento gostoso por sentimento gostoso são intensidades ali diferentes, sabe? Mas uma vez que você entra nele, ai, só vai. Então vai. Bom, só vai, vamos, continuamos vivendo, colhendo os benefícios dessa conexão. Quero te agradecer, Cami, pela oportunidade, generosidade de partilhar teu relato, né, a sua história e esses insights com a galera que possa estar aqui ouvindo a gente. E aí eu vou te dar aqui suas palavras finais, se você puder pensar aí em uma frase que gere, que seja sem muita pressão ou expectativa, tá? Mas uma frase para fechar que venha do teu coração aí, que fique de recomendação para a galera que está nos ouvindo aí, que possa, né, falar com de divindade para divindade. Nossa, caraca, isso é muito difícil, Sol. É, Deixa a inspiração vir. tá. Não precisa ser a frase da lápide, não. É do agora. Gente, eu acho que, ai, do fundo do meu coração, do meu espírito, eu desejo que vocês abracem o sonho e embarquem com coragem no processo de viver a vida com consciência, porque dá para viver criando coisas lindas, sabe? Na verdade, a realidade vibracional, a realidade espiritual é a realidade. Eu demorei a entender isso também. E eu desejo muita coragem, porque eu acho que o nosso espírito, ele tá lá já, vivendo tudo que a gente sonha. E ele tá esperando da gente coragem. Uma frase que eu não sei se você falou, Sol, em alguma das meditações, ou se eu falei. Não, foi você que falou numa das meditações que eu chorei muito, que foi simulando um abraço. Vou dar um spoiler aqui dessa meditação, simulando um abraço do meu ponto A com o meu ponto B, e o meu ponto B falando para mim: eu Tenho sabia que ouvido você ia conseguir, ou eu acredito em você, eu acreditei em você. Obrigada por você ter começado. Nossa, eu me debulhei em lágrimas porque a gente precisa só começar, sabe? E as coisas vão acontecendo. Talvez não de uma hora para outra, talvez não atendendo às nossas ansiedades, mas atendendo o que o nosso espírito precisa. E a gente pode confiar. Mas a gente precisa de coragem para confiar. Eu desejo muita coragem. Ai, que o processo de vocês seja muito lindo, muito abençoado e tão cheio de milagres e bênçãos quanto o meu tem sido. coisa linda. Obrigado, Cami, obrigado. Essa meditação foi a meditação do ponto B que a gente fez no encontro do Eu Co-Criador, tá lá na plataforma. E aí eu agradeço a sua escuta, você que está nos ouvindo, e desejo a mesma coragem para você perseguir os seus sonhos. Clicando no link da descrição, tem uma aula sobre ambição e espiritualidade, que você vai entender um pouco os termos que a gente partilha aqui e que a gente tem vivenciado. E então clica aí para você entender, se ambientar mais e conhecer a caverna também. Beijos, até o próximo Divindade na Matéria. Beijo, adorei! Valeu, gente!